Era uma noite fria de Halloween, e o pequeno grupo de amigos, formado por Lucas, Rafael, Mariana e Júlia, estava ansioso por uma aventura diferente. Eles decidiram se afastar das ruas cheias de crianças fantasiadas e se dirigiram ao velho casarão abandonado no topo da colina. Diziam que aquele lugar era mal assombrado, mas a maioria achava que eram apenas histórias para assustar os curiosos. A lua cheia iluminava o caminho, e a brisa gelada parecia sussurrar segredos antigos, enquanto os amigos se aproximavam da imponente mansão, cujas janelas quebradas lembravam olhos vazios os observando. Assim que chegaram à porta, Rafael, o mais corajoso do grupo, empurrou-a com força, fazendo um rangido sinistro ecoar pelo hall de entrada. O cheiro de mofo e madeira apodrecida invadiu suas narinas, e um arrepio percorreu a espinha de todos. Mesmo assim, eles riram nervosamente, tentando disfarçar o medo que começava a crescer dentro deles. O plano era simples: explorar a casa e, se possível, encontrar algum tesouro que justificasse a aventura. Com lanternas em mãos, eles se separaram em duplas, Lucas e Mariana subindo para o segundo andar, enquanto Rafael e Júlia ficavam no térreo, explorando os cômodos cheios de móveis cobertos de poeira. No andar de cima, Lucas e Mariana caminhavam cautelosamente pelo corredor estreito, cujas paredes eram decoradas com velhos retratos que pareciam seguir seus movimentos com olhares penetrantes. De repente, ouviram um barulho sutil, como se algo estivesse arranhando o chão. Mariana segurou o braço de Lucas com força, e ambos se viraram lentamente, mas não havia nada além de sombras. Decidiram continuar, seus corações batendo mais rápido a cada passo. Enquanto isso, no andar de baixo, Rafael e Júlia encontraram uma porta que levava ao porão. Rafael, sempre destemido, sugeriu que descessem para ver o que havia lá embaixo. Júlia hesitou, mas acabou concordando, confiando no amigo. O porão era ainda mais sombrio e apertado do que esperavam. O ar era pesado e a sensação de claustrofobia aumentava a cada segundo. Eles começaram a explorar o local, quando, de repente, as lanternas começaram a falhar, piscando de forma irregular. A tensão era palpável. Foi então que uma figura alta e esguia apareceu no fundo do porão, seus olhos brilhando de forma sobrenatural na escuridão. Júlia gritou, mas sua voz foi abafada pelo som de passos rápidos atrás deles. Rafael tentou puxá-la para subir as escadas, mas a porta do porão se fechou com um estrondo ensurdecedor, aprisionando-os na escuridão total. No segundo andar, Lucas e Mariana ouviram o grito abafado de Júlia e correram para as escadas, mas antes que pudessem descer, algo estranho aconteceu. As luzes das lanternas apagaram-se de uma só vez, mergulhando-os na escuridão. Um vento gelado soprou pelo corredor, como se tivesse vida própria, e sussurros incompreensíveis ecoaram ao redor deles. O pânico tomou conta de Mariana, que começou a tremer, enquanto Lucas tentava manter a calma, embora o medo estivesse claramente estampado em seu rosto. Sem outra opção, decidiram tentar descer às cegas, sentindo as paredes para se guiarem, mas, a cada passo, os sussurros ficavam mais altos, mais próximos. Quando finalmente chegaram ao térreo, encontraram a porta do porão escancarada, mas Rafael e Júlia não estavam em lugar algum. Lucas chamou por eles, mas a única resposta foi o eco de sua própria voz. A casa parecia viva, com ruídos estranhos vindo de todos os lados, e a sensação de serem observados se intensificava a cada segundo. Desesperados, eles tentaram sair, mas a porta da frente, antes fácil de abrir, agora estava trancada, como se a casa se recusasse a deixá-los ir. O pânico tomou conta, e Mariana começou a chorar, enquanto Lucas procurava freneticamente uma saída. Foi então que ouviram uma risada baixa e sinistra ecoando pelos corredores. A risada se transformou em palavras indistintas, mas havia algo profundamente ameaçador nelas. Lucas finalmente conseguiu abrir uma janela e, sem hesitar, puxou Mariana para fora. Eles correram colina abaixo, sem olhar para trás, até estarem a uma distância segura. Mas o alívio não durou muito. Quando pararam para recuperar o fôlego, perceberam que algo estava errado.
A colina parecia mais distante do que o normal, e o caminho de volta à cidade, muito mais longo. As luzes da cidade ao longe piscavam como se fossem chamas trêmulas, e o silêncio era perturbador. Sem opção, continuaram andando, mas a sensação de estarem presos em um pesadelo do qual não podiam escapar era inevitável. Enquanto corriam pela escuridão, algo se movia nas sombras, sempre à espreita, sempre próximo. Eles tentaram não pensar no que poderiam ter deixado para trás, naqueles que não conseguiram escapar. E mesmo quando, finalmente, as luzes da cidade apareceram, a sensação de estarem sendo observados nunca desapareceu. Naquela noite, Lucas e Mariana souberam que algumas portas, uma vez abertas, nunca mais se fecham, e que certos lugares deveriam permanecer intocados, pois guardam segredos que não pertencem a este mundo. Lucas e Mariana finalmente chegaram às ruas da cidade, ainda ofegantes e com os corações acelerados. A sensação de segurança era apenas superficial, pois, por dentro, ambos sabiam que o que viveram naquela noite iria assombrá-los para sempre. As luzes das casas decoradas com abóboras e fantasmas de papel não conseguiam dissipar a escuridão que parecia segui-los. Eles estavam a salvo, mas a inquietação persistia. Decidiram procurar ajuda, mas quando chegaram à casa de Lucas, a porta estava entreaberta, como se alguém já os aguardasse. Entraram cautelosamente, chamando pelos pais de Lucas, mas a casa estava silenciosa demais, como se o tempo tivesse parado. O ar parecia pesado, e a sensação de serem observados voltou com força total. Foi então que viram, na sala de estar, a TV ligada, mas o que estava passando não era um programa comum. A tela mostrava imagens distorcidas da mansão que acabaram de deixar, como se alguém estivesse assistindo a tudo o que aconteceu. Lucas pegou o controle e tentou desligar, mas a TV não respondia, continuando a exibir cenas cada vez mais perturbadoras, como se quisesse mostrar a eles algo importante. Mariana notou um detalhe que fez seu sangue gelar. No fundo das imagens, ela pôde ver Rafael e Júlia, parados em um dos cômodos do casarão, com expressões vazias e olhos sem vida. Antes que pudesse gritar, a TV desligou-se sozinha, deixando um silêncio absoluto na sala. Lucas estava em choque, incapaz de processar o que acabaram de ver. Isso não pode ser real, sussurrou, mas Mariana sabia que algo muito além de sua compreensão estava em jogo. Sentindo que o perigo não havia passado, tentaram sair da casa, mas a porta da frente, que antes estava aberta, agora estava trancada, como se a própria casa quisesse mantê-los dentro. O telefone tocou de repente, um som estridente que fez ambos pularem de susto. Lucas correu para atender, esperando ouvir a voz tranquilizadora de seus pais, mas o que ouviu do outro lado da linha fez seu coração parar. Uma voz grave e distorcida sussurrou: "Vocês não deveriam ter saído. Agora, eles estão vindo." Antes que Lucas pudesse responder, a ligação caiu, e o silêncio tomou conta da casa mais uma vez. Ele olhou para Mariana, o pânico em seus olhos refletindo dela. "Precisamos sair daqui agora", disse, mas quando se virou para a porta dos fundos, a mesma figura esguia que haviam visto no porão apareceu no corredor. A presença da figura fez a temperatura do ambiente despencar. Seus passos lentos e calculados ecoavam pela casa enquanto avançava em direção a eles. Mariana, em pânico, puxou Lucas para o andar de cima, subindo as escadas às pressas. Eles se trancaram no quarto de Lucas, tentando desesperadamente encontrar uma saída. A janela parecia ser a única opção, mas estava inexplicavelmente lacrada, como se fosse parte da própria parede. O som dos passos continuava, cada vez mais perto, e a sensação de que estavam sendo caçados era insuportável. "Isso não pode estar acontecendo", Mariana repetia, enquanto lágrimas de desespero escorriam por seu rosto. Foi então que as luzes da casa começaram a piscar, e os sussurros que ouviram na mansão retornaram, agora mais altos e ameaçadores. A porta do quarto começou a bater com força, como se algo do outro lado estivesse tentando arrombá-la. Lucas e Mariana se abraçaram, sentindo o terror tomar conta de seus corpos.
Eles sabiam que não havia para onde fugir. No último momento, quando tudo parecia perdido, a porta explodiu em uma onda de escuridão, e a figura esguia entrou no quarto, estendendo as mãos cadavéricas em direção a eles. De repente, a escuridão os envolveu, e tudo ficou em silêncio. Quando Lucas abriu os olhos, sentiu o chão frio e úmido sob suas mãos. Ele não estava mais em seu quarto, e o ar ao seu redor era pesado, quase sufocante. A única luz vinha de uma pequena janela no alto de uma parede de pedra. Ele estava em um porão, mas não qualquer porão, e aquele era o mesmo em que Rafael e Júlia haviam descido na mansão. Lucas tentou levantar, mas seus músculos estavam rígidos e sua mente confusa, como se estivesse despertando de um pesadelo. Ele olhou ao redor e viu Mariana ao seu lado, ainda inconsciente, e, em um canto escuro, os corpos de Rafael e Júlia, com expressões de horror congeladas em seus rostos. O pânico começou a tomar conta de Lucas novamente. Ele balançou Mariana, tentando acordá-la, enquanto sua mente corria em busca de uma explicação. Como haviam voltado àquela maldita casa? E, pior ainda, o que havia acontecido com Rafael e Júlia? Mariana finalmente acordou, seus olhos se arregalando ao perceber onde estavam. Lucas, precisamos sair daqui agora, ela sussurrou, mas antes que pudessem fazer qualquer movimento, um som estranho ecoou pelo porão em um sussurro que parecia vir de todos os cantos ao mesmo tempo. A figura esguia que os perseguira antes surgiu das sombras, seu corpo contorcendo-se de maneira antinatural. Não havia para onde fugir. O medo era palpável, e a sensação de que estavam diante de algo muito além de sua compreensão tomava conta de seus pensamentos. Vocês não deveriam ter saído, a voz grave e distorcida ecoou pelo ambiente, agora claramente vinda da figura. Mas agora que voltaram, a casa os acolherá para sempre. Lucas sentiu o chão tremer sob seus pés, como se a casa estivesse viva, respondendo à presença da entidade. De repente, as paredes do porão começaram a fechar-se lentamente, como se o espaço ao redor deles estivesse sendo devorado. Mariana gritou em desespero, e Lucas, em um último ato de coragem, correu em direção à única janela, tentando quebrá-la com o que restava de sua força. A figura se aproximava, e o ar ao seu redor ficava cada vez mais pesado, dificultando a respiração. O desespero era sufocante, e a sensação de que estavam sendo tragados por algo maligno era inevitável. Quando a janela finalmente quebrou, Lucas agarrou a mão de Mariana e a puxou para fora, sentindo o ar fresco e gelado da noite em seu rosto. Eles rolaram colina abaixo, suas roupas rasgando-se nas pedras e galhos, mas sem ousar parar. Atrás deles, a mansão parecia pulsar com uma energia sombria, como se estivesse viva, observando-os escapar. Mas, ao contrário de antes, não houve risadas ou ameaças. A figura esguia simplesmente desapareceu, dissolvendo-se nas sombras da casa. Depois de se afastarem da colina, Lucas e Mariana caminharam em silêncio pela estrada deserta, suas mentes ainda tentando processar o que havia acontecido. A noite de Halloween, que deveria ser uma aventura inocente, havia se transformado em um pesadelo que os marcaria para sempre. Ao chegarem na cidade, tudo parecia normal, em crianças fantasiadas correndo pelas ruas, risadas ecoando ao longe, e casas decoradas com lanternas de abóbora. Mas para eles, nada mais parecia certo. Cada sombra, cada som, parecia esconder algo sinistro, e o medo de que a mansão ainda os perseguisse não os deixava em paz. Decidiram não contar a ninguém sobre o que aconteceu, sabendo que ninguém acreditaria. Como poderiam explicar a morte de Rafael e Júlia? Como poderiam descrever a figura esguia e os horrores que viveram sem serem vistos como loucos? A realidade era que estavam sozinhos com seus traumas. Mesmo assim, a ideia de voltar para suas casas parecia assustadora demais. Precisavam de um lugar onde pudessem se sentir seguros, longe da escuridão que os cercava. Foi então que Lucas teve a ideia de ir até a delegacia de polícia. Talvez, lá, pudessem encontrar alguma proteção, ou pelo menos ganhar algum tempo para pensar no que fazer a seguir.
Ao chegarem na delegacia, foram recebidos pelo olhar cansado do policial de plantão. Ele os ouviu em silêncio enquanto tentavam explicar, de forma fragmentada, o que haviam vivido. Lucas tentava manter a calma, mas as palavras saíam trêmulas, e o terror em seus olhos era evidente. O policial, inicialmente cético, começou a levar a situação a sério quando viu o estado em que estavam em suas roupas sujas e rasgadas, o medo estampado em seus rostos. Ele decidiu investigar, mas antes de sair, pediu que ficassem na sala de espera e tentassem se acalmar. Lucas e Mariana aguardavam ansiosos, cada minuto parecendo uma eternidade. O silêncio da delegacia era perturbador, interrompido apenas pelo som distante de um rádio de comunicação. Eles se abraçavam, tentando encontrar algum conforto um no outro, mas a sensação de que algo estava profundamente errado não os deixava. O policial demorou a retornar, e a tensão no ar aumentava a cada segundo. Mariana começou a tremer, lembrando-se dos momentos em que a figura alta e magra os havia encurralado na mansão. "E se ela vier atrás de nós?", sussurrou, sua voz falhando. Lucas tentou tranquilizá-la, mas ele próprio não conseguia afastar essa possibilidade. Finalmente, o policial retornou, mas não estava sozinho. 2 outros agentes o acompanhavam, todos com expressões sérias e apreensivas. "Precisamos que vocês venham conosco", disse o policial de plantão, sua voz firme, mas com um leve tremor. Sem mais explicações, eles foram escoltados até uma viatura, que seguiu em direção à colina. Ao se aproximarem da mansão, Lucas sentiu o mesmo frio na espinha de antes. A casa parecia estar ainda mais sinistra, como se os estivesse esperando. Os policiais estavam em alerta, suas lanternas cortando a escuridão enquanto se aproximavam da entrada. Quando entraram na mansão, a atmosfera mudou instantaneamente. O ar ficou mais denso, e os sussurros que Lucas e Mariana haviam ouvido antes retornaram, agora mais claros e ameaçadores. Os policiais começaram a vasculhar o local, mas a cada passo, pareciam mais desconcertados. A mansão jogava com suas mentes, mostrando-lhes visões distorcidas, provocando calafrios e arrepios. Lucas e Mariana ficaram próximos, tentando ignorar os sussurros, mas algo mudou de repente. O chão começou a tremer, como se a casa estivesse se movendo. As paredes pulsavam com uma energia sombria, e o som de passos ecoava pelos corredores, mas desta vez, não eram apenas da figura esguia. Foi então que o terror tomou uma forma física. As sombras ao redor começaram a se materializar, formando figuras esqueléticas que avançavam lentamente em direção ao grupo. Os policiais, mesmo armados, hesitaram ao verem o impossível se tornando realidade. Os sussurros se transformaram em gritos estridentes, preenchendo o ar com uma cacofonia infernal. Lucas e Mariana estavam paralisados pelo medo, mas sabiam que precisavam sair dali antes que fosse tarde demais. "Corram!", gritou um dos policiais, mas já era tarde. As figuras começaram a cercá-los, seus olhos brilhando com uma malícia inumana. Lucas puxou Mariana, e juntos, correram em direção à porta da frente, mas a casa não os deixaria escapar facilmente. O caminho parecia se alongar, e a porta, antes tão próxima, agora parecia impossível de alcançar. O pânico os consumia, e a sensação de que estavam sendo arrastados de volta para o coração da mansão era esmagadora. Sentiam que o tempo estava acabando, e com ele, suas chances de sobrevivência. Enquanto Lucas e Mariana corriam desesperadamente em direção à porta, o caos se desenrolava ao redor deles. Os policiais, mesmo tentando lutar contra as figuras sombrias, logo perceberam que estavam lidando com algo muito além do compreensível. As criaturas esqueléticas avançavam implacavelmente, seus olhos brilhando com uma luz doentia e maligna. O primeiro policial tentou disparar sua arma, mas os tiros não surtiram efeito. As balas atravessavam as figuras como se fossem feitas de fumaça, enquanto elas continuavam a avançar, ignorando completamente os esforços desesperados para detê-las. O pânico tomou conta dos policiais. Um deles foi agarrado por uma das criaturas,
e antes que pudesse reagir, foi arrastado para as sombras, seus gritos de agonia ecoando pela mansão. Outro policial tentou recuar, mas tropeçou e caiu, sendo imediatamente cercado pelas figuras sombrias. Lucas e Mariana assistiam horrorizados enquanto os gritos dos policiais se transformavam em gemidos abafados e depois, em silêncio absoluto. A casa, que antes parecia apenas um local assombrado, agora se mostrava uma prisão viva, alimentando-se do terror e do desespero de suas vítimas. Com o coração acelerado e a adrenalina correndo em suas veias, Lucas sabia que eles eram os próximos se não saíssem dali imediatamente. Puxou Mariana com força, e os dois correram com tudo o que tinham. A porta da frente, antes tão distante, começou a se aproximar à medida que corriam. As sombras tentavam agarrá-los, mas a vontade de sobreviver era mais forte. Lucas sentiu um puxão em seu tornozelo, mas conseguiu se soltar, chutando para longe a figura que tentava prendê-lo. Mariana, com os olhos arregalados de pavor, segurava firmemente sua mão, como se sua vida dependesse disso. Finalmente, chegaram à porta e, com um último esforço desesperado, a empurraram com toda a força. A porta se abriu com um estrondo, e eles se lançaram para fora, caindo no chão úmido e frio da noite. Atrás deles, a mansão parecia tremer de raiva, como se estivesse furiosa por perder suas presas. O ar fresco e a liberdade os inundaram, mas o medo ainda os impulsionava a continuar correndo. Sem olhar para trás, eles desceram a colina em direção à cidade, seus corpos doloridos e exaustos, mas movidos pela necessidade de se afastar o máximo possível daquele lugar maldito. Eles correram até não aguentar mais, e quando finalmente pararam, a mansão era apenas uma sombra distante no horizonte. Ofegantes e com os corações ainda martelando, Lucas e Mariana se abraçaram, tremendo de medo e alívio. Sabiam que haviam escapado por pouco, mas também sabiam que nunca poderiam esquecer o que aconteceu. A mansão havia ceifado a vida de seus amigos e dos policiais que tentaram ajudá-los, e o terror que enfrentaram naquela noite os marcaria para sempre. Sem dizer uma palavra, eles se afastaram, caminhando lentamente de volta para a cidade. Naquele momento, tomaram uma decisão silenciosa: nunca mais voltariam àquela colina, nunca mais falariam sobre o que aconteceu naquela noite de Halloween. Era um segredo que levariam com eles, um pesadelo que, embora real, parecia mais seguro se enterrado no passado. Eles sabiam que a mansão ainda estava lá, esperando por suas próximas vítimas, mas Lucas e Mariana fariam de tudo para garantir que nunca mais chegariam perto daquele lugar maldito.